O objeto de conhecimento de hoje, ou seja, qual é o nosso propósito aqui? É a correção da atividade proposta 1 do roteiro de estudo 12, tá? Isso contempla atividades propostas essa semana que passou, tá? Onde ocorre a correção da atividade remota 1. No roteiro, eu deixo apenas o gabarito para você estar verificando os seus acertos e erros, né? E somente agora, com o vídeo, é que você vai saber como que é desenvolvido o raciocínio para chegar até a resposta. Você vai perceber também que nesse roteiro 14, eu coloco o gabarito das atividades no rodapé da página. Porque o meu propósito aqui não é que você me dê o resultado final. Eu quero que você me mostre como você chegou nesse resultado. E é por isso que eu faço essas correções detalhadas. A questão 1 valia 1 ponto e ela diz o seguinte: a resistividade do chumbo à temperatura de 20 graus Celsius é de 2,2 vezes 10 a menos 7 ohm vezes metro. Qual é a resistência elétrica de um fio de chumbo de 4 metros de comprimento, de 5 milímetros quadrados de área de seção reta? Qual é a resistividade desse chumbo? É 2,2 vezes 10 a menos 7 ohm vezes metro, tá? Essa é a resistividade. E aí ele quer saber qual é a resistência elétrica de um fio de chumbo de 4 metros de comprimento. Então ele também me dá a informação do comprimento, ele diz que tem 4 metros esse fio, de uma área, né? Então esse fio tem uma seção transversal aí reta, a área é de 5 milímetros ao quadrado. Então, você tem que ter cuidado com isso aqui. Quando ele te der essa informação, 5 milímetros ao quadrado, você tem que observar que o quadrado é para o milímetro, não é só para o metro, né? E aí, quem é o mili? Mili é 10 a menos 3. E 10 a menos 3 elevado ao quadrado é 10 a menos 6, porque eu multiplico 3 vezes 2. Né? E aí, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, eu venho aqui e reescrevo que a área é 5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Por que eu coloquei em metro? Porque o comprimento está em metro e a resistividade do fio também está em metro. Então, eu coloquei a área em metro quadrado. Após fazer essa conversão, é que a gente vai para a fórmula em si. A fórmula diz que a resistência é igual à resistividade do fio vezes o comprimento em razão da área, certo? Então, eu venho aqui e substituo. Eu quero saber a resistência. A resistividade do fio é 2,2 vezes 10 a menos 7. O comprimento é 4 e a área é 5 vezes 10 a menos 6. Aí, observa o seguinte, eu vou pegar esse 2,2 aqui e eu vou multiplicar ele com 4. Eu não vou mexer ainda na notação científica, eu vou só fazer essa multiplicação. Quando eu faço, isso aqui vai ficar 8,8. Então, 8,8. Aí eu multiplico vezes 10 a menos 7, porque eu tinha multiplicado só o coeficiente. Então, eu conservo a notação no numerador. E embaixo, que é no denominador, eu mantenho o 5 vezes 10 a menos 6. Agora, observa aqui, eu tenho 10 a menos 7 em cima, 10 a menos 6 embaixo. Eu vou cancelar 10 a menos 6 com menos 6 daqui. Então, vai sobrar menos 1, certo? E eu vou dividir 8,8 por 5. Quando eu faço isso, vai ficar, então, 1,76 vezes 10 a menos 1. E aí, o que acontece aqui? Esse 10 a menos 1 significa que eu vou pegar essa vírgula e eu vou passar ela uma casa para a esquerda. Porque esse sinal negativo aqui me diz que eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda, ok? É isso que eu faço. Aí eu vou pegar e vou continuar, ó. Passei a vírgula, então fica 0,176. O quê?
ohm, porque a gente está falando da resistência, tá? E a resistência é dada em ohm. Questão 2 também valia um ponto. Uma das extremidades de um fio de níquel-cromo, resistividade 10⁻⁶ ohm vezes metro, é ligada ao polo positivo de uma pilha de 1,5 volts. A outra extremidade do fio é ligada ao polo negativo da mesma pilha, de modo que passa a fluir pelo fio uma corrente de intensidade de 10 amperes. Se o fio tem seção reta de 2 milímetros quadrados, qual é o comprimento desse fio? Na segunda questão nós temos então que um fio de níquel-cromo, então ele é um fio que tem tanto níquel como cromo nele, tem uma resistividade de 10⁻⁶ ohm vezes metro. E ele vai ser ligado a uma pilha, e essa pilha tem uma tensão elétrica de 1,5 volt. Aí ele liga a outra extremidade do fio no polo negativo da pilha, de modo que vai surgir um movimento de cargas, que a gente chama de intensidade de corrente elétrica. E essa intensidade é de 10 amperes. Se esse fio tem uma seção, então assim, ó, a gente sabe a tensão elétrica da pilha, sabemos a corrente que vai fluir no fio e nós sabemos a área desse fio que foi mencionado no enunciado. Novamente, a gente tem aqui o milímetro ao quadrado, né? Como eu expliquei anteriormente, isso aqui vai ficar 2 vezes 10⁻⁶ metro quadrado. Uma vez que você faz, fica mais simples para você fazer depois. Por isso que é importante a gente entender o processo, tá? Não só decorar, a gente entende o processo. Uma vez que nosso cérebro entendeu o processo, ele não quer fazer novamente, então fica mais fácil. E aí, qual é a pergunta? A pergunta dele é o comprimento, ele quer saber qual é o comprimento desse fio, tá? Para saber o comprimento do fio, eu preciso saber da resistência que esse fio causa nesse circuito, né? E aí, para saber dessa resistência, o que eu faço? Eu vou aplicar a lei de Ohm. A lei de Ohm é o quê? Resistência é igual a tensão em razão da corrente, a famosa RUI, né? Se lê assim, RUI. Bom, e eu quero descobrir a resistência. A tensão, então, é 1,5 e a corrente é de 10 amperes. Então, a resistência vai ser de 0,15 ohms. Essa é a nossa resistência, tá? E aí, eu quero descobrir agora o comprimento. Para descobrir o comprimento, eu vou utilizar a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é que a resistência é igual à resistividade do fio vezes o comprimento em razão da área. Nossa grande busca aqui vai ser atrás do comprimento do fio, né? E para achar então o comprimento do fio, nós vamos substituir as informações que nós temos. A resistência é de 0,15, a resistividade é 10⁻⁶, o comprimento eu não sei, e a área é 2 vezes 10⁻⁶. Gente, olha que simples aqui, muita gente não conseguiu chegar a esse resultado. Eu tenho aqui uma divisão. Isso aqui é o numerador e isso aqui é o denominador. Eu tenho no numerador, vou centralizar aqui para vocês verem melhor. Eu tenho no numerador 10⁻⁶ e eu tenho no denominador 10⁻⁶. O que eu faço? Cancelo. E aí sobrou só o comprimento sobre 2. E para achar o comprimento, o que eu faço? Eu isolo, né? E para isolar o comprimento, eu passo 2, que está dividindo, multiplicando para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, o comprimento é 2 vezes 0,15, que é 0,30 metro. A questão 3 também valia um ponto. Sabe-se a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua seção transversal. Letra A. O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento? Letra B. O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos a área de seção reta? Questão 3, gente. Eu vou tentar explicar matematicamente para vocês o motivo da situação
o motivo da resposta, tá? Não é só fazer uma análise superficial, eu vou fazer uma análise mais profunda com vocês aqui. Então vamos pensar o seguinte: ele dá uma situação para você e ele quer saber o que acontece, né? Nós sabemos que resistência, pela segunda lei de Ohm, a resistência é igual à resistividade do fio vezes o comprimento em razão da área, né? Isso nós sabemos. Então, o que nós sabemos também? Nós sabemos que a resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Então, tudo que acontecer com o comprimento acontece com a resistência, né? Diretamente proporcional. E ela é inversamente proporcional à área. Então, o que acontecer com a área, acontece o inverso com a resistência. Então, é o seguinte, o que acontece, na letra A ele pergunta, né? O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento, né? Se nós triplicarmos o comprimento, nós triplicamos a resistência. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, a resposta é que ao triplicar o comprimento, né? Se eu triplicar o comprimento, eu triplico também a resistência do fio, né? É basicamente isso. Mas como assim, professora? Me explica isso aí. Por que isso acontece matematicamente? Vamos pegar uma situação hipotética aqui. Na situação 1, a resistência 1, isso aqui é a situação 1. A resistência do fio é ρ vezes o comprimento 1. Quem é o comprimento 1? O comprimento 1 é L, tá? E quem é o comprimento 2? O comprimento 2 vai ser 3L. Então, na situação 2, eu vou triplicar o comprimento. Se eu triplicar o comprimento, o que acontece com a resistência? Então, eu quero saber quem é a resistência 2, né? E aí, o que eu faço? A resistência 2 vai ser ρ 3L sobre A. E esse aqui, ó, é L, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar o que eu quero descobrir em razão do que eu já tinha antes. O que eu quero descobrir é o R2, em razão do que eu tinha antes, que é a situação 1. Isso aqui vai ficar assim, ó. Tudo que é R2 vai ficar no numerador e o que for R1 no denominador. Então, quem é o R2? Quem é a resistência na situação 2? É ρ vezes 3 vezes o comprimento que tinha antes, porque eu aumentei, em razão da área. E quem é o R1? É a resistividade vezes o comprimento inicial, né, que tinha antes, e em razão da área. Aí, o que eu faço quando eu tenho a razão de razão, né, a divisão de divisão? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Bom, aí o que eu faço aqui, ó? R2 sobre R1 vai ser o que está no numerador vezes o inverso do que está no denominador. Então, aqui o ρ, que é a resistividade, ele está no numerador do denominador, né? E ele vai passar para baixo. E aqui eu vou inverter também, ó. Vai ficar área sobre comprimento. E aí, a gente agora vai começar a cancelar coisas, porque é como se aqui tivesse uma divisão para todos eles. E eu vou cancelar, ó, área no denominador com área no numerador. Resistividade no numerador com resistividade no denominador. Comprimento no numerador, comprimento no denominador. O que sobrou? Sobrou que a resistência 2 em razão da resistência 1 é 3. Só que eu quero saber quem é R2, certo? Então, a resistência na situação 2 vai ser o triplo da resistência na situação 1. Ou seja, ela triplicou, né? Isso eu explicando para você matematicamente, tá? Eu explicando o que aconteceu matematicamente. Você poderia simplesmente me dizer que, pelo fato das grandezas serem diretamente proporcionais, o que acontece com o comprimento vai acontecer com a resistência. Beleza? E na letra B, pessoal, na letra B é o seguinte: a resistência, ela é
ela é inversamente proporcional à área, beleza? Então, se eu triplicar a área, eu vou diminuir a resistência 1/3. Ó, se triplicarmos a área, diminuiremos a resistência. Quanto? 1/3. Beleza? Demonstrações, eu vou deixar você fazer. Você vai tentar fazer. Se você quiser descobrir como é que é, você tenta fazer. Como é que é? Situação 1, mesma coisa, ó. Na situação 1, Rho, comprimento por área. Na situação 2, resistividade, comprimento por área. Então, ó, a situação 2, a área foi triplicada, certo? Aí, para descobrir o que acontece, você faz a resistência 2 em razão da resistência 1 e acha o que acontece. Você vai achar que a resistência 2, ela é 1/3 da resistência 1. É isso que você vai encontrar. Ou seja, essa resistência aqui diminuiu.